executivo de tecnologia, empresário, especialista em inteligência de negócios, baseado em dados e em tecnologias como inteligência artificial e Big Data. Eu converso hoje com o cientista da computação, especializado em neurociência, bioinformática e inovação, Wander Muniz. Wander, seja muito bem-vindo ao Nossa República novamente. É um prazer voltar a conversar com você. Mauro, prazer imenso estar aqui de novo batendo papo com você. Eu espero que a gente consiga dialogar e evoluir tão bem quanto foi da primeira vez. Fico muito feliz pelo convite de novo. E vamos em frente. Adoro esse tipo de conversa. Pois é, eu fico muito preocupado, porque, claro, eu sou leigo, eu sou jornalista, a gente procura se informar um pouco, mas eu acho relevante demais que a gente possa falar para as pessoas. O público da nossa República é um público formador de opinião, é um público que toma decisões, enfim. E me preocupa muito como é que a gente trabalha, como é que a gente convive com as tecnologias novas, né? E a cada mês, a cada dia, você tem novidades, enfim. E eu gosto muito de conversar com você porque você tem uma leitura de tendência do que está acontecendo, tem uma visão global desse setor e tem uma linguagem muito bacana, muito fácil da gente entender. E eu queria perguntando para você, começar perguntando o seguinte: 5G já está sendo instalado nas capitais brasileiras, Cuiabá começou a instalação, ainda a gente não conseguiu sentir grande diferença, grande mudança, mas você consegue ter já a percepção da mudança para o 5G? Mauro, é uma pergunta muito boa, com um tema muito interessante. Pelo seguinte, as pessoas, eu acho que de forma geral, vão demorar um pouquinho para perceber o 5G na vida delas. O 4G, que é o que a gente está mais acostumado a usar, ele trabalha numa frequência de ondas de mais ou menos 700 MHz, se eu não me engano, no Brasil. Isso é equivalente a você trabalhar com um tubo de água de 2 polegadas, né? Mais ou menos isso aqui. E o que acontece quando você trabalha com um tubo de água de 2 polegadas? Você consegue que ele seja longo, né? Você tem uma extensão longa e passa a água por ele numa pressão alta, mas em baixo volume. O que acontece com o 5G? 5G ele trabalha numa frequência, no Brasil, se eu não me engano, a banda que está reservada para ele é de 3,5 GHz. Ou seja, nós aumentamos muito o quê? A largura do cano. Agora eu tenho um tubo deste tamanho, que parece aqueles tubos de vazão quando a gente vê a prefeitura quebrando a rua e colocando aqueles canos de esgoto, de concreto. É essa vazão que o 5G vai permitir. Só que olha só, quando você está trabalhando com um tubo pequeno para fazer a sua reforma em casa, que você vai estender ele para sair do ponto de saída de água até o chuveiro, você consegue usar um cano muito longo, porque ele é fino, ele consegue dar pressão e isso faz com que a água passe. Quando você está trabalhando com um tubo largo, a pressão diminui, mas você passa muito mais água. O que acontece? Os seus steps são menores. Se você observar, inclusive aqueles caninhos da rua, eles são pequenos, eles têm blocos menores. E se a gente lembrar, a maioria das pessoas que tem roteador em casa já tem a opção de 2G e 5G, que são duas bandas diferentes. E o que acontece? Quando ela vai ficando longe do roteador, ela só consegue pegar sinal do 2G. Porque o 5G precisa de várias interconexões para ele conseguir fazer o fluxo da informação, o fluxo do dado, a onda propagar. Então eu preciso ter muito mais antenas repetindo a informação para que ela consiga hoje ter o mesmo alcance que, por exemplo, o 4G tem. E a quantidade de antenas ainda é pequena. E isso tem uma infraestrutura física que acaba gastando tempo para eu subir a antena, para fazer isso funcionar. E vai fazer com que o impacto que o 5G prometeu
do ponto de vista da mídia, né? Agora o 5G vai revolucionar, tudo vai ser muito mais rápido. Ele vai demorar mais do que a gente espera para acontecer por conta dessa deficiência, de eu ter que colocar muitas antenas para eu conseguir ter a mesma razão. Quando você fala vai demorar mais, você tem ideia de quanto tempo as pessoas vão ter que esperar? Porque existe uma ansiedade, né, em torno do 5G, né? Porque se falou muito da internet das coisas, olha, vamos controlar minha casa a partir da internet, do meu celular, enfim. As pessoas estão... E a verdade é que todos nós, de uma maneira ou de outra, nos habituamos em sempre estar esperando um pouco mais de tecnologia, as novidades, enfim, sentir esse efeito. Quando você fala, olha, tem toda essa infraestrutura de antenas tal nas cidades para poder a gente sentir esse efeito, você tem uma noção de quanto tempo esse processo vai durar? Porque a gente já sabe que vai acontecer primeiro nas capitais, depois vão indo para as grandes cidades, etc., até que um dia vai chegar em todos os lugares. A melhor estratégia que as companhias de telefonia podem utilizar para isso é utilizarem parte da estrutura das antenas que já existem hoje. Só que a tecnologia que está nessas antenas não é a mesma que consegue suportar a frequência de ondas do 5G. Então, muitas delas você realmente precisa trocar todo o equipamento. E isso tem um custo e um tempo que não dá para a gente falar assim, em 2 meses está tudo resolvido. Às vezes você tem problema de acesso ao prédio para trocar, às vezes você tem uma antena que está numa região geográfica de difícil localização, você precisa subir um morro para trocar uma antena, que está lá no topo do morro para, né, mandar as ondas para uma esteira. Então, se a gente for pensar em tempo, as capitais com certeza vão ser mais rápidas. E eu acredito que as que começaram, Brasília foi a primeira, São Paulo, eles vão ter mais velocidade. Acredito que em 1 ano a gente começa a ter essa percepção. Mas os interiores, eles vão ser mais lentos, e aí eu não consigo dizer prazo, porque existem fatores que são complicados para as companhias de telefonia, né? Fazerem essa logística de mudança dessas situações. Se a gente pensar, até hoje tem região do Brasil que funciona na internet 3G, né? Sinal de rádio básico, sinal de rádio simples. É uma antena de rádio captando sinal ainda. Bom, então a gente ainda vai sofrer um pouquinho para chegar nessa essência final, né? Então isso dá tempo para que as empresas, sobretudo as empresas que precisam estar sempre se antecipando aos fatos, se reequipando, se reestruturando, elas vão ter bem um tempo para ajustar os seus negócios. Você consegue avaliar que tipo de impacto as empresas de todos os gêneros elas vão sofrer com o 5G? Impacto positivo, obviamente. Claro, não, tem muito impacto que vai vir positivamente para as companhias e obviamente isso acaba nos afetando porque todas elas estão olhando de alguma forma para nós, enquanto indivíduos, como consumidores, né? Imagina que hoje eu consigo... um dos fatores, por exemplo, que impede a evolução mais rápida de um carro autônomo é o fato de que eu preciso ter muitos sensores respondendo em alta velocidade para que não haja um problema no piloto automático do carro. Eu não consigo fazer isso quando o tubo era desse tamanho, eu só consigo fazer isso agora que o tubo é grande. A hora que eu tiver antenas suficientes para fazer o dado trafegar a este ponto, eu começo a viabilizar usos de tecnologias como um carro autônomo, por exemplo. Eu posso começar a trazer empresas para o cenário nacional, por exemplo, que vão trabalhar com segurança. Eu posso ter câmeras conectadas respondendo em tempo real sobre determinados tipos de acontecimento. Hoje a gente já tem câmeras que detectam um carro parado no acostamento, numa zona perigosa, por exemplo, na descida para a praia em São Paulo, que você tem uma ponte e o carro não pode parar. Eu tenho câmeras que conseguem responder isso numa velocidade alta. Só que para elas funcionarem, você precisa de cabo de fibra.
passando pela beira da estrada para ela responder em tempo real. Eu não vou mais precisar desse tipo de infraestrutura para essa câmera funcionar a hora que o 5G estiver disponível, por exemplo. Hoje eu tenho um custo muito alto, quando eu estou numa grande rodovia, você Só tem sempre para aquele canteiro do veículo. só para pontuar, você está dizendo o seguinte, que o 5G vai eliminar a fibra que hoje é tão cobiçada por todo mundo? A internet de fibra ótica? Não totalmente, não eliminar totalmente, mas em muitas situações em que eu só tenho ela como recurso por conta do tempo de resposta que aquele equipamento precisa, e ela é cara, eu talvez não precise mais dela. Hoje eu preciso trafegar uma fibra na beira de uma rodovia inteira, porque é a única forma de garantir que aquela rodovia e os equipamentos de monitoramento dela deem a resposta necessária no tempo necessário. Talvez não, eu vou baratear muito destes pontos usando 5G, porque nem todo equipamento, nem toda situação precisa de tempo de resposta praticamente real, né, o que está acontecendo neste tempo presente. E o 5G possibilita isso. Além de que, a partir do momento que eu consigo colocar 5G dentro dos aparelhos celulares e esses aparelhos conseguem chegar numa comunidade carente, ele permite acesso a mais conteúdo para um aluno, por exemplo, da rede pública, em que ele precisa consumir ensino de uma outra forma. Ele precisa complementar o estudo dele. Hoje a gente tem uma dificuldade de fazer esse conteúdo chegar porque a conexão é ruim. E a partir do momento que você consegue dar esse tipo de acesso a um aparelho, esse aparelho pode ir lá, rotear ele para várias outras estações, e esse consumo de dados pode ser feito por mais gente com melhor qualidade. Ou seja, você tem um impacto em cadeia que ele é muito grande. Imagina que esse mesmo um aparelho que existe hoje dentro de uma casa, numa comunidade carente, que roda um 3G ou um 4G, na hora que ele compartilha, é impraticável de usar. Você não consegue usar. Com o Não. 5G, você vai conseguir fazer com que a família acesse. Você vai conseguir permitir com que uma criança consiga adquirir um conhecimento ou trazer Isso com conteúdo um maior único para celular. dentro do ensino dela, né? Por exemplo. Com um único aparelho celular, ele Isso com consegue um único celular. compartilhar, vira um roteador capaz de atender uma família de 4, 5 pessoas. Exatamente. Ah, Exatamente. muito interessante. Pensa na Agora, saúde. A você. saúde que a gente já está vendo muita coisa na saúde, a gente já viu notícia na pandemia, principalmente, dos wearables, né? Os relógios inteligentes, avisando que fulano teve um infarto e aciona o SAMU para ir pegar ele em casa, ou um senhor de idade que caiu, está lá no chão, não tem condição de mobilidade, o aparelho detecta. Esse tipo de ação, ela passa a ser em tempo real, porque aquele aparelho, numa banda 5G, ele responde praticamente no tempo que a coisa está acontecendo. Então, o relógio detectou uma possibilidade de infarto, ele já avisa o SAMU. Esse indivíduo está passando mal. Hoje, esse risco é alto de não acontecer, porque pode ter que o sinal caiu, pode ser que fique lento, eu não consiga entregar. Então, assim, você tem um impacto em cadeia muito grande. Do jeito que você coloca as coisas, agora no próximo bloco a gente vai dar uma guinada, porque a gente está vendo o 5G como uma alternativa de negócio para as empresas, para o uso pessoal. Você citou aí essa coisa de atender as pessoas, de ter um acompanhamento médico, etc. Mas você falou também da questão da educação. Hoje, o grande problema, quando você fala em acessibilidade para a educação, para as pessoas terem acesso à internet, enfim, que é o grande desafio, mas o 5G acaba permitindo que o poder público avance com muito mais rapidez nesse sentido. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a um minutinho, logo depois do intervalo comercial. Voltamos já já, não saia daí.